momento da síntese histórica com o reverendíssimo padre Júnior Bedot, que vai trazer para nós toda uma retrospectiva da história da Diocese de Petrolina. Ao padre, a nossa salva de palmas e acompanhamos com atenção. Bom dia, excelentíssimos e excelentíssimas senhoras e senhores, reverendíssimos sacerdotes, nosso excelentíssimo e reverendíssimo Dom Francisco Canidé Paiano, oitavo bispo desta Diocese de Petrolina. Fazendo um passeio pela história, nós vamos ao ano de 1910. Aqui no sertão não havia circunscrição eclesiástica definida, mas quis Deus que se fundasse ali, em 1910, a primeira Diocese do Sertão, aquela que fora a Diocese de Floresta, da qual todos nós participamos. Depois, essa diocese teve o seu bispo transferido, na época era o Dom Augusto Álvaro da Silva, futuro cardeal primaz do Brasil. Ele foi transferido para a Diocese de Barra, Bahia, e veio então o Monsenhor Dom José de Oliveira Lopes ser o bispo de Floresta. Dom José não se adapta ao clima de Floresta e pede a transferência para Pesqueira. Então, a sede se transfere para Pesqueira. Essa diocese chamada Floresta é terminada e passa-se então Petrolina a pertencer a Pesqueira. Ele, vendo esse longo território de Pesqueira até aqui, para administrar, começa a trabalhar para a criação de uma nova diocese. Então, o Papa Pio XI, em 1923, 30 de novembro, cria esta diocese de Petrolina, que engloba o que hoje é separado, mas englobava as duas regiões, diocese de Petrolina e diocese de Salgueiro. E passa o Dom José de Oliveira Lopes a ser o administrador apostólico. Não se tinha ainda o bispo definido. Em 1924, sim, é definido Dom Malan, nosso primeiro bispo, que já era missionário, era prelado, lá do Araguaia, no Mato Grosso. Então, ele teve toda a sua importância na evangelização dos índios bororós, lá no Mato Grosso, e foi transferido para esta princesa do sertão, nossa querida Petrolina. Dom Malan vem com todo o seu impulso e toda a sua articulação política, que ele tinha, no então, junto às casas executivas do nosso Brasil e legislativas também, mas não somente no Brasil, ele tinha todo o seu acesso às cortes da Europa, principalmente na França e na Itália. Dom Malan, então, pede os recursos necessários para começar a fundar realmente esse patrimônio histórico, arquitetônico, que hoje nós usufruímos. A nossa catedral, majestosa Catedral de Petrolina, este Palácio Episcopal, como fora dito, 90 dias de trabalho para hospedar as autoridades na sagração da catedral. Não obstante isso, ele também pensou na educação. Trouxe as irmãs filhas de Maria Auxiliadora, as irmãs salesianas, e fundou então o Colégio Maria Auxiliadora. Não este grande colégio, mas nas primeiras instalações realmente de quando tudo se iniciou. E logo depois o Colégio Diocesano Dom Bosco também. Então, Dom Malan, como foi dito, a frase profética, construindo a casa de Deus, tudo também crescerá ao redor. Ele não esqueceu da educação, fundamental para o nosso desenvolvimento. E assim, com os trabalhos, ofereceu-se também as condições para aqueles trabalhadores simples de ganhar o seu ganha-pão naquela época. Considerado por alguns um louco, de querer construir essa imensa catedral em apenas uma vila de 3 ruas, com 3.000 habitantes, mas ele teve tudo, acima de tudo, fé. Ele acreditou porque ele não queria que o seu nome aparecesse, mas sim o nome do Sagrado Coração de Jesus. E essa é a grande vontade de Dom Malan, que o coração de Jesus reinasse em todo o território da diocese. E por isso ele consagra a nova catedral ao Sagrado Coração de Jesus Cristo Rei do Universo. Quando ele chegou, a primeira catedral era a nossa matriz, fundada e inaugurada em 1862.
Mas ele não se contentou com aquele templo e também não quis destruir o patrimônio. Ele sim trouxe esse projeto de se construir a nova catedral de estilo neogótico, que realmente iria elevar Petrolina a nível nacional e internacional, como nós somos testemunhas disso. Dom Malan, então, fez todo o seu trabalho evangelizador, mas, no entanto, na sua viagem para o Rio de Janeiro, para a inauguração do Cristo Redentor, ele pega uma forte chuva, e, infelizmente, veio a falecer com a pneumonia. E aí, um período de lamentação, de angústia para nós petrolinenses, porque Dom Malan foi o grande pai, aquele que nos deu o sentido de ser uma igreja realmente. E agora o que fazer? Elege-se então o Monsenhor Ângelo Sampaio como vigário capitular da diocese e fica governando a diocese até a chegada do novo bispo. Veio então da cidade de Campinas, Dom Idílio José Soares, para ser o nosso segundo bispo. Dom Idílio, no entanto, não tinha o arrojo de relações como Dom Malan teve, e veio com uma grande obra para terminar, o que hoje é o nosso Hospital Dom Malan. Então, Dom Idílio teve que recorrer até à necessidade de vender a cruz peitoral que ele tinha para angariar recursos. Não obstante, também encontrei nos jornais da época que ele conseguiu a ajuda de famílias de São Paulo. Então, vejam como a nossa igreja vai trazendo e convergindo recursos para a nossa região. E segundo os relatos dos jornais, o Hospital Dom Malan da época já era um hospital conceituado dentre as unidades existentes no interior do Brasil. E isso fruto dessa visão profética de Dom Malan. Dom Idílio, então, depois é transferido para ser bispo de Santos e, novamente, o Monsenhor Ângelo Sampaio passa a governar Petrolina até a eleição do novo bispo. Não sabíamos quem iria ser. E foi eleito o Monsenhor Avelar Brandão Vilela, tomando posse aqui da terra petrolinense. Dom Avelar, com seu ar principesco de muitas boas relações, ele consegue trazer novamente aquela figura de Dom Malan para o povo. Essa segurança do pastor que cuida e que traz recursos realmente, não somente na fé, mas nas outras áreas sociais e educacionais para o povo de Petrolina. E aí Dom Avelar tem um grande marco de celebrar os 25 anos da diocese com o primeiro congresso eucarístico de Petrolina. E com isso também ele vai movimentar todo o Brasil, trazendo as grandes autoridades eclesiásticas e também do Estado para se fazerem presentes. Dom Avelar depois é transferido para a diocese de Teresina, a arquidiocese de Teresina, e então Dom Monsenhor Ângelo é novamente sondado para ser vigário capitular, mas não aceita, escreve ao núncio e sugere que o próprio Dom Avelar fique como administrador apostólico, haja vista que já havia o voo de Teresina a Petrolina. Então, Dom Avelar continua administrando Petrolina até a chegada de Dom Antônio Campelo de Aragão, bispo salesiano, como Dom Malan fora, e Dom Campelo agora dá um impulso na parte da ação social. Ele traz para Petrolina o cuidado também com a parte agrária, o cultivo, e funda o patronato agrícola. Fica naquela região de Vermelhos, ficava na região ali de Vermelhos, próximo à Lagoa Grande. E, em seguida, ele dá um impulso a essa evangelização social. Depois de Dom Campelo, nós temos Dom Gerardo, que é aí na evangelização contundente da base da igreja. Então, ele forma as comunidades eclesiais de base, e ele mesmo diz, na sua resposta ao convite de Dom Frei Paulo para participar em 95 do primeiro congresso missionário, dizendo que ele mesmo, pela falta de padre, eram mais ou menos 10 sacerdotes aqui na diocese, ele ia aos bairros mais distantes que estavam nascendo. José e Maria, Ouro Preto, Jardim Amazonas. Então, o bispo Dom Gerardo estava lá presente exatamente para levar esta voz de Deus, essa voz de vida. Depois temos Dom Paulo Cardoso, o grande bispo das missões e das vocações sacerdotais,
que aí sim trouxe o avanço para os novos padres, o impulso de investimento nas vocações sacerdotais. Com ele, nós tivemos a celebração também dos 100 anos da cidade de Petrolina, e ele realiza, então, em 95, o primeiro congresso missionário. Ele impulsiona a cidade de Santa Cruz, ali com o santuário da Santa Cruz da Venerada, um impulso às romarias, e em toda a diocese, em todo o território, fomentando as fraternidades do Carmo e essa necessidade do povo andar junto com a igreja. Na sua renúncia chega Dom Manuel, Dom Manuel, que vem ser o 7º bispo de nossa diocese, traz a atenção àqueles que estão na necessidade de cuidado com a sua parte de saúde, trazendo a Casa Boa Nova, Rainha dos Anjos, promove também a conservação da catedral, essa reforma que foi feita, e por fim, o nosso atual bispo, 8º bispo diocesano, Dom Francisco Canidé Palhano, que chegando na diocese vê a necessidade tanto do cuidado patrimonial histórico, quanto também do cuidado administrativo financeiro. Então, a nossa gratidão a Dom Francisco por ver essa necessidade e poder realmente unir o povo nesse sentido, de salvar a diocese nesse âmbito da administração e do patrimônio. E aqui nós estamos, e essa é a grande união que faz nesse dia de hoje, com todos os excelentíssimos senhores e senhoras aqui presentes, para nós possamos sentir parte desta diocese, que não é só a cidade de Petrolina, mas sim todos os 8 municípios que a compõem. Pode passar. Aí nós vemos hoje o quadro das dioceses de Pernambuco, 10, considerando-se a Arquidiocese de Olinda e Recife. E aqui, pode passar o próximo. As 2 áreas que formavam, então, a Diocese de Petrolina, e em 2010 foi criada a Diocese de Salgueiro. No próximo slide nós vemos aí exatamente a região que hoje faz parte e compreende o que é Diocese de Petrolina. A sede diocesana, cidade de Petrolina, a cidade-mãe, podemos dizer assim, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, Orocó, Santa Cruz, Santa Filomena, Dormentes e Afrânio. Muito obrigado.